A paz do Senhor, meus irmãos. Quero meditar com vocês em um versículo da palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que nos diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e pôs em nós o ministério da reconciliação. Esta palavra, querido, nos fala que Deus, Ele estava em Cristo. Deus estava em Cristo por conta da unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus estava em Cristo porquanto é impossível separá-los, dividi-los. Deus estava em Cristo por conta do propósito de Cristo, porque Cristo propôs obedecer ao Pai, Cristo propôs estabelecer a vontade do Pai, Cristo propôs que o plano que Deus fez fosse colocado em ação, fosse colocado em prática, o plano da redenção. Deus estava em Cristo porque o Pai planejou salvar aqueles que creem. E o Filho veio cumprir esta missão do Pai. Algumas vezes o Filho disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Deus estava em Cristo por conta da unidade indivisível. Deus estava em Cristo por quanto da união de propósitos. Assim Deus estava em Cristo. E nos diz a Bíblia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo. O homem caiu da graça de Deus, o homem caiu da presença de Deus. A queda do homem matou-o espiritualmente, tornando-o inimigo de Deus. Mas Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca abriu mão de ter o homem para si. Desde o início da queda, Deus já tinha tudo pré-ordenado, pré-estabelecido. A redenção não foi um plano B de Deus, não. A palavra de Deus nos fala que Cristo foi morto, que o sangue de Cristo tem efeito antes da fundação do mundo. Portanto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Deus nos reconcilia para Ele, para nós sermos dele, para nós estarmos com Ele. Deus nos reconcilia com Ele mesmo, porque Deus nos quer para Ele. E nós só encontramos a verdadeira felicidade quando estamos reconciliados com Deus. Quando reatamos a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Comemora-se a Sexta-feira Santa, comemora-se a morte do Filho de Deus. E diante desta comemoração, é inevitável que nós venhamos fazer uma reflexão de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Aqueles que creem agora são convidados a receberem a Cristo. E nos diz ainda a palavra de Deus que Deus não leva em conta, Deus não imputa aos homens a sua transgressão, os seus pecados. Mas por que Deus não imputa aos homens os seus pecados, a sua transgressão? Porque os pecados da humanidade caíram sobre Jesus. Pedro nos informa que Cristo levou no madeiro, ou seja, quando ele foi crucificado, ele levou no madeiro todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, de maneira que foram imputados a Cristo
os nossos pecados, as nossas transgressões. E Cristo levou sobre ele essas transgressões. E é exatamente por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus estava em Cristo, resolvendo o problema do pecado do homem. Deus estava em Cristo para aniquilar de uma vez por todas o pecado do homem. Agora, aqueles que entendem a palavra de Deus e entregam sua vida a Jesus, são completamente libertos do domínio, do poder, da culpa e da consequência de todos os pecados. Porque Deus não leva em conta o pecado, a transgressão dos homens, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo levou sobre si. E, consequentemente, levando sobre si os nossos pecados, o castigo que nós merecíamos caiu sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 53, tão conhecido, diz que foi do agrado do Pai moê-lo, moer o cordeiro, moer o filho na cruz, ferindo-o em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Deus não leva em conta o pecado dos homens, porque Cristo levou no madeiro os nossos pecados. Não que Deus faz vistas grossas ao pecado, é lógico que não. A prova disso é que Cristo sofreu toda a ira de Deus contra o pecado. O pecado não ficou impune, pelo contrário, todo o pecado recebeu o justo castigo na cruz, na pessoa de Cristo. Todo o castigo caiu sobre Jesus. E este homem que foi castigado na cruz, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo. Cabe agora ao pecador entregar a sua vida a Cristo, crendo que Ele é o único e que o sacrifício dele é suficiente para salvar. Jesus é o único Salvador, é o único que é suficiente para salvar o homem de todo o pecado. E esse Deus que estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o homem, não levando em conta os pecados dos homens, mas atribuindo agora aos homens a justiça do Filho, atribuindo na nossa conta não os nossos pecados, mas debitando na nossa conta a justiça de Cristo, a obediência de Cristo foi creditada na nossa conta. E este homem agora, revestido da justiça de Cristo, está agora reconciliado com Deus. O homem que crê, o pecador arrependido, que crê agora em Cristo, revestiu-se de Cristo. Revestiu-se da justiça de Cristo. Cristo é a justiça de todo pecador que crê. Todo pecador arrependido que crê, ele está revestido da justiça de Jesus. Portanto, justificado está. Foi declarado inocente por Deus mediante a morte de Jesus. Morte esta que foi representativa. O Filho de Deus nos representou na cruz. Morte que foi substitutiva. O Filho de Deus nos substituiu. Morte que foi inclusiva. Nós somos incluídos naquela morte. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. E nós, agora que fomos reconciliados com Deus, Deus deu a nós agora a incumbência de chamarmos os homens ao arrependimento, de chamarmos os homens para se reconciliar com Deus. Portanto, você que está vendo esse pequeno vídeo neste dia, que você faça uma reflexão. Se você ainda não se arrependeu de seus pecados, se você ainda não
entregou a sua vida para Cristo, se você ainda não crê em Cristo de todo o teu coração, faça isso hoje. Faça isso agora. Entregue tua vida a Cristo. Entregue sua vida para Deus. Porque Deus te ama. E te ama tanto que deu o Filho dele para morrer no teu lugar. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Abandone os seus pecados e entregue a tua vida para Jesus. Faça isso hoje, em nome de Jesus.